Meus irmãos, uma vez mais, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém. Nós estamos gratos a Deus porque por alguns domingos, desde fevereiro, nós estamos expondo o Evangelho de Jesus de acordo com Marcos. E a nossa série de exposições tem um título, um tema: Jesus, Filho de Deus, o Servo e o Salvador. Talvez você não escutou nenhuma das mensagens, talvez essa primeira mensagem que você vai ouvir sobre o tema, talvez você tenha participado só de um momento, talvez você esteja aqui em todas elas. E o que nós vimos até aqui é o que marca esse texto que nós vamos acompanhar hoje, vai ser exposto para nós. É o que marca o Evangelho aqui de Jesus, de acordo com Marcos, e é o que marca toda a Bíblia. O Deus que provê, a provisão de Deus. E aí para as crianças, cadê as crianças? Oi, beleza. E as crianças então, podem colocar aí no seu material, na sua folha de anotações. O texto de hoje é o texto de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 31 até o verso 44. Marcos 6, do 31 ao 44. E o tema da mensagem de hoje é a multiplicação de pães e peixes. É um texto muito conhecido. Vamos ver se as crianças sabem quantos pães tinha e quantos peixes? 5 e 2 peixes. Obrigado. Vocês estão entendendo que elas sabem o que vai ser pregado hoje, né? Então, crianças, anotem aí a multiplicação dos pães e peixes, Marcos capítulo 6, dos versos 31 ao 44. E as crianças mais crescidas, que também gostam, com seus planners, olha, já tem uns ali, aparecendo, também é esse o texto, tá bom? Vamos ao texto. Marcos capítulo 6, no verso 31, diz assim: E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este lugar é deserto, e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Pai, alimenta-nos essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, tem poder de suprir todas as nossas necessidades. E nos fazer atravessar qualquer situação, por mais difícil que seja, em segurança. Jesus, ele envolve as pessoas,
os seus discípulos, os apóstolos, em todos os níveis de sua obra poderosa, e pede apenas que atendam o seu chamado. Esse é o resumo daquilo que nós vamos ver hoje, dividido nessas duas partes. Primeiro, Deus ele é poderoso para prover. E segundo, Jesus envolve os discípulos naquilo que ele está fazendo. A provisão de Deus para seu povo, de alguma maneira ou outra, desde o Antigo Testamento, chegando aqui aonde nós estamos, ela sempre passa por algo que é muito comum hoje para nós, inclusive virou até brincadeira: comida. Quando você observar a Bíblia, ler a palavra de Deus, as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, você vai observar que a bênção de Deus, a provisão de Deus para o seu povo, ela sempre foi simbolizada por alimento. Desde o maná do deserto durante o êxodo, até o banquete do Messias no casamento, como vai ser naquele grande dia, as bodas do Cordeiro. E nós, inclusive, somos orientados, comandados, ordenados por Deus, é uma ordenança do Senhor, para que participemos da ceia como participemos hoje. É interessante, né, pregar um texto como esse, nesse dia que a gente celebra a ceia, porque são daquelas santas coincidências, ou cristocidências. Porque nós estamos sendo lembrados aqui da provisão de Deus sobre as nossas vidas, mesmo quando nós estamos vendo que a situação é complexa, é difícil. Nós estamos vendo o Deus que provê, o Deus provedor, mesmo em dias e em momentos onde as pessoas estão observando as circunstâncias ao seu redor e estão tentando buscar alternativas para poder resolver um possível problema que está sendo criado. Os apóstolos acabaram de voltar à presença de Jesus e relataram para ele tudo o que eles haviam feito. E lembra que Jesus ele chama, Jesus ele comissiona, e Jesus ele envia os discípulos, os seus apóstolos. E agora, enquanto eles estão sendo enviados não porque eles já estão excelentes, não porque já estão formados em teologia, não porque já terminaram o CTM, Edu, não porque já fizeram todas as suas leituras bibliográficas, leituras complementares, e entregaram seus trabalhos. Não, eles estão sendo enviados no poder do Espírito. Não era por conta da sua família perfeita, do seu muito dinheiro, porque agora nós temos dinheiro e agora nós temos a estabilidade necessária para nós fazermos tudo aquilo que é possível para poder honrar o nome de Deus. Pelo contrário, lembra que a ordem foi assim: olha, não levem nada, nem o básico vocês não levam, nem o dinheiro, nem uma roupa de muda para trocar, nem uma outra sandália, não levem nada disso. Jesus ele está ensinando agora aquelas pessoas sobre a dependência dele e como ele provê, ainda que os recursos sejam escassos. Não há estabilidade em seguir Jesus. Não há estabilidade, ou vou melhorar a frase, não há como nós servirmos Jesus de forma estável. Servir a Jesus é fé, é dependência, é confiança no Deus que provê, quando ainda não tem a provisão aos nossos olhos. E eles estão entendendo sobre isso, eles estão aprendendo sobre isso, e agora eles estão na prática colocando isso para valer. Porque uma coisa é a gente ouvir uma mensagem, ler um texto, e a outra coisa é nós fazermos a conexão entre a ortodoxia, entre a ortodoxia, ou seja, a doutrina, e a prática. E muitas vezes nós estamos vendo vidas desconexas da realidade, desconexas daquilo que de fato é o poder de Deus. E o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa... Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Na nossa... Obrigado. Não é quando nós estamos fortes, não é quando as coisas estão todas indo bem, quando a conta bancária fechou, quando os boletos são menores do que a condição de você pagar eles, não é quando as notas estão boas, não é quando está tudo dando certo, não, é quando
de alguma maneira, nós reconhecemos a nossa fragilidade, debilidade e fraqueza, e o poder de Deus, então, vai se aperfeiçoando nisso. E as pessoas cansam. Os discípulos estavam cansados. Eles acabaram de voltar. E Jesus, então, liderando aquele processo, fala assim, olha, venham repousar um pouco, à parte, num lugar deserto. E por 3 vezes Marcos fala sobre isso. Se você observar aí no texto, não sei se você fez uma leitura prévia, ou prestou atenção aqui naquilo que foi lido, mas 3 vezes, num espaço de alguns versículos, ele fala assim, olha, é para um lugar deserto, à parte, para a gente poder descansar. O descanso também faz parte. E agora, nem isso é possível. Bom, comer já não era possível, lembra? Que Jesus estava indo lá, na hora que ele ia comer, o que acontecia? A multidão o comprimia, o apertava. Gente, não é um esbarrar igual a gente, né, com a nossa mesa ali, né? De vez em quando você tem que dar um... Vamos, né? Não, eu não estou falando de um empurrão de corpo, né, para você pegar ali o bolo que estava gostoso ali, não. Eu estou falando de não haver possibilidade de comer. Bom, agora já não conseguiam comer, e agora já não podiam mais fazer o quê? Descansar. Por quê? Porque a multidão estava chegando perto dele. A multidão estava vindo perto para ele. Então Jesus, ele entra dentro do barco, foram para um local. Marcos, ele não nos fala exatamente aonde. João nos dá uma ideia. Os pesquisadores lá do primeiro século dizem que é uma região de Betsaida. Se de fato for essa região de Betsaida, nós estamos falando de 6,5 km a 8 km de distância, de onde eles estavam aqui para onde eles estão indo. Então vamos colocar 8 quilômetros? Quem já correu 8 quilômetros essa semana? Quem correu 8 quilômetros semana passada? Não faz essa cara não. É isso aí mesmo. Ó, tem uns que se acusando aí, hein? E aí aqueles 8 quilômetros ali, eles entram num barco, eles estão dentro do barco, estão indo para lá, só que as pessoas fazem o quê? Reconhecem Jesus, a gente vai para onde ele está indo, a gente vai reconhecer ele. Inclusive eles chegaram primeiro. Quando Jesus chega naquele lugar deserto e à parte junto com os apóstolos, as pessoas que o reconheceram, que o viram, já estão lá. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele está observando aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele não está inerte ao sofrimento das pessoas. E como bem instruído no judaísmo, ele lembra muito bem que ovelha sem pastor é uma das coisas mais perigosas que tem. Lembra Moisés, que começa a pastorear o povo mesmo sem saber o porquê? Ou de Ezequiel, quando na sua profecia, no exercício do seu profetismo, ele observa que ali há falsos pastores para poder alimentar as ovelhas. Vemos em alguns momentos, meus irmãos, que o povo, as ovelhas do aprisco do Senhor Deus, estão padecendo, estão falecendo, porque não estão sendo alimentadas. E este é o principal ofício do pastor. O pastor, ele não é para trocar lâmpada. Ele pode fazer isso. O pastor não é para poder cuidar da gestão, da administração, da coisa toda. Ele pode fazer isso. Mas o principal ofício do pastor está aqui diante de nós. Alimentar as suas ovelhas. E é isso que Jesus faz, porque quando ele está aqui, ele fala assim, olha, são como ovelhas sem pastores. E ele se move de compaixão por ela. Atos, capítulo 6, ele vai nos mostrar um pouquinho sobre esse exercício, né, dessa função ministerial do pastor, dos presbíteros e diáconos. E a instituição dos diáconos, porque as viúvas não estavam sendo atendidas nas suas necessidades. E lembra como é que eu comecei? De uma maneira ou de outra. A provisão de Deus para o seu povo sempre foi simbolizada pelo quê? Comida. Tem comida? Então, olha só, que bênção. Ali há a provisão de Deus. E do ponto de vista espiritual, não é diferente. Se nós não formos alimentados espiritualmente, se nós, como ovelhas, não formos alimentados
como é que nós vamos ficar? Eu não sou o pastor dessa igreja, eu sou o co-pastor dessa igreja. Cristo é o pastor dessa igreja, porque eu também sou ovelha. E nós, se não entendermos isso para os nossos dias, nós estaremos perdidos. Pensaremos que podemos produzir o nosso próprio alimento, fazer da forma como nós queremos. Aliás, esquenta-se ali eu vou fazer um merchan mesmo. Esquenta-se ali um Cup Noodles, um miojo, né? 3 minutos, ali. E dizem que é macarrão. Coloca lá aquele negocinho ali, né? Pozinho da morte, em cima, para poder dar um gostinho. E aí você fala assim, estou alimentado. É verdade ou não é? Vamos lá, é verdade ou não é? Você se alimentou. Quanto tempo você dura? Irmão, é comer e ir dormir rápido, porque senão a fome vai bater. Não tem como. E a saúde, como é que fica? Então, eu quero que você entenda algo. Jesus, ele está movido de compaixão por aquelas pessoas, porque elas estavam sem pastores, elas não estavam sendo alimentadas. Elas não tinham um alimento que ia dar para elas sustância para poder viver. Jesus se compadece delas, ensinando e pregando a palavra para elas durante todo o dia. Vamos lá, eu não sei quanto tempo que dá 8 quilômetros de barco. Eu não sei qual é aquela distância de fato, qual o tempo que eles gastam para poder chegar ali naquele momento. O fato é que quando Jesus chega, a multidão está lá, e ele passa o restante do seu dia, até que momento? Os discípulos, eles falam aqui, até tarde. Já era tarde. Tarde aqui para o judeu é a viração do dia, né? Mas para ele já é o suficiente, está escurecendo. E o que Jesus fez durante todo o dia? Alimentou a multidão, ensinando e pregando as escrituras, não animando uma plateia, não massageando o ego de ninguém, mas alimentando a multidão, movido de compaixão. Jesus, ele poderia ter deixado, sim ou não? Quem é que não gosta de descanso? Quem é que não gosta de um tempo só? E é importante, sim ou não? Basta lembrarmos da criação. O 7º dia, o descanso, não é aquele descanso igual a gente pensa, né? Perna para cima, Netflix, não. É descanso contemplativo, mas é descanso, um momento de nós pararmos. Por quê? Porque esse nosso corpo aqui, meus irmãos, esse nosso corpo físico, essa matéria aqui, vai morrer. Por que a gente cansa? Pecado. Obrigado, Dan. A gente é ser humano, e por sermos humanos, pecadores. Gerados em pecados, nascidos em pecado. A gente não cansa porque o nosso trabalho é ruim. A gente não cansa porque cuidar da casa é ruim. A gente não cansa porque, meu Deus, não aguento mais a tua cara. A gente cansa por conta do pecado. E todos os subníveis disso, todos os desdobramentos disso é por conta do pecado. O pecado que insistentemente habita em nós e luta contra a santidade do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Aquele lugar que era deserto, estava tomado de gente. Pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos lá, se todos fossem casados, os homens casados, e tivesse pelo menos um filho, o que não é verdade, ali no mínimo tinha 15.000 pessoas. Isso eu estou jogando aqui uma aritmética simples, básica, mas tinha muito mais do que isso. Vamos ver. Jesus está agora com uma multidão, compadecido delas, ensinando elas. Já é tarde, e a partir daquele momento, os discípulos chegam até ele e falam assim, olha, esse lugar é deserto, já é bastante tarde, mande essas pessoas embora para que elas vão pelas aldeias aqui, entendendo que Betsaida era o local, vão para esses lugares, porque ali é um lugar deserto, né? Eles não estavam na cidade, eles estavam numa área de campo, de deserto, de montanha. Vão para, à medida que eles forem, eles mesmos comprem para si aquilo que comer. Ou seja, os discípulos identificaram o problema, mas eles não só identificaram o problema, eles também criaram o quê? Uma solução. Se eles saírem agora, ainda dá tempo deles encontrarem a venda aberta.
Mas se ficar ainda mais tarde, aí pronto, aí não tem como. A situação que já parece não estar boa, vai ficar pior. Jesus, ele, como bom judeu, e como alguém que está ali, sempre numa narrativa bem interessante, ele responde uma pergunta com outra pergunta. Olha a sequência do diálogo. Jesus fala para eles, deem vocês mesmos de comer a eles. Eu imagino os discípulos se entreolhando. 5.000 pessoas. 5.000 homens, né? 5.000 homens. Os discípulos se entreolhando, porque Jesus é basicamente o seguinte, vamos lá, olha só. Eu alimentei eles o dia todo, agora vocês dão alimento para eles. Eu supri as necessidades deles o dia todo, agora supram vocês, deem vocês o alimento para eles. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? 200 denários significava o trabalho de 7 meses de um ano. 200 denários é equivalente a 7 meses de salário. Pensa em 7 meses do seu salário. Para de pensar, presta atenção aqui agora. 7 meses, 200 denários, e agora estão indo lá comprar pão. Assim, peraí. Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Aí Jesus responde uma pergunta como? Com outra pergunta. É uma delícia isso, sim ou não? Não, né? Responde uma pergunta com outra pergunta. Quantos pães vocês têm? Aqui a gente não sabe de fato quem é a pessoa. João dá um pouquinho mais de indicativo sobre quem é. Havia um menino, né, Dani? Que tinha quantos pães? Quantos pães? E quantos peixes? E de alguma maneira, aquela ali era uma comida de alguém que era pobre. Não era alguém que tinha muito. Sabe para que servia o peixe? Obviamente, além da proteína, né, da carne, mas era para dar um gostinho no pão. E veja se não nos lembra de Moisés, no deserto, quando ele orava, e quando as pessoas eram atendidas com o maná, todos os dias, e que não deixasse o maná para o outro dia seguinte, porque senão ele ia acontecer o que com ele? Estragar. E todos os dias tinha a provisão de Deus para aquelas pessoas. Mas mesmo tendo a provisão de Deus todos os dias, o que o povo era? Ingrato, murmurador. Um povo que não tinha gratidão a nada, não tinha gratidão a Deus. Pelo contrário, eles reclamaram a tal ponto de fazer o quê? Sentir saudade da escravidão. Como era bom ter uma cova para poder ser enterrado. Você está comigo? Como era bom ter alho. Ter alho, gente. Alho. Não era alho aquele que você pega, né? Forma uma bandeja, tira ali, né, a parte de cima dele, rega com aquele azeite, se bem que o azeite lá devia ser, né? Aí você vai e rega ele todo ali, coloca no forno, e aí depois você vem e espreme ele todo. Para, pastor, tá, parei. Pepino! Cebola! Quem me conhece sabe. Quem já comeu uma alimentação junto comigo sabe do meu apreço, só que não pela cebola. Gente, eles estavam sentindo... Se eles estivessem sentindo falta pelo menos de alguma coisa que, sei lá, saltasse mais aos olhos, mas não. Tinha provisão de Deus, tinha um maná de Deus, mas eles estavam murmurando. E assim, muitas vezes, é a nossa postura, o nosso procedimento diante dEle. Temos tantas coisas, temos a provisão de Deus, mas nós nos apegamos à metade do copo vazio. Nos apegamos à reclamação e à murmuração. Nos apegamos, meus irmãos, muitas vezes, àquilo que não tem, quando Deus está operando milagres contínuos sobre a nossa vida. Deem vocês mesmos de comer a eles. Os pães chegam, 5 pães, 2 peixes. Então Jesus ordenou que
todos se assentassem em grupos, grupos de 100 e grupos de 50. De novo, quem é que faz isso? O próprio Moisés, que separa seus batalhões de 1000, de 100, de 50 e de 10, um contexto militar, né? Um contexto bélico, de proteção, mas um contexto também que é fácil de organizar, família por família, grupo por grupo. Opa, aquele lá é o grupo de 10, aquele ali é o de 50, aquele ali é o de 100. Jesus faz a mesma coisa aqui. Um indicativo dessa paternidade, desse cuidado, desse discipulado, de um grupo separado de pessoas que ele poderia estar mais próximos dele. Obviamente também apontando para aquele banquete, porque agora eles vão banquetear. O banquete do fim dos dias, o banquete da manifestação das bodas do Cordeiro, quando uma mesa será preparada para nós. Ele reparte os grupos, e Jesus pegando o pão, ou os pães e os peixes, erguendo os olhos para o céu, ele os abençoou. Lembra? Marcos é o quê? Papo reto, irmão. Poucos detalhes. E aqui de novo. Jesus os abençoou. Pronto. Qual que é essa oração? Marcos ele não nos dá os detalhes dessa oração. Mas uma oração comum no judaísmo é: louvado seja, ó Senhor Deus, Rei do mundo, que faz o pão vir da terra e que provê para todos que o Senhor criou. O trigo, né? Tem aqui uns... A Cris sempre traz um negocinho. Mas quem carrega é o Ricardo. Que prepara o pão, porque é da terra. É da terra que está vindo aquela provisão. O trigo, então, ele é administrado, é feito, e aí está uma das maravilhas e belezas, né, da preparação do alimento. Eles estão dando graça. O Dani falou do pão de queijo aqui. Aí tem que ter um pão e mais algumas coisinhas, né? Tem que ter uma vaca, tem que ter, né? A provisão do alto para a vida daquelas pessoas é sem precedentes. Nunca eles haviam experimentado algo naquele jeito. Não havia rabino judaico que pudesse ter feito aquilo que eles estavam experimentando. Aliás, são 5.000 homens, fora o restante. E só são 5 pães e 2 peixes. Mas nós já vimos isso acontecer, sim ou não? Lembra de Eliseu? Que tem 20 pães, mas precisa alimentar quantos? 100. E ele multiplica ali. Só que essa multiplicação, né, só uma demonstração daquilo que vai vir. 5 vezes? Tem 20 pães, 5 vezes, tudo bem. Agora aqui é 200 vezes mais aquilo que aconteceu. Jesus ele está demonstrando o seu poder, como ele pode prover, como ele está ali diante daquelas pessoas. Meus irmãos, a condição humana, a condição dos seres humanos, que muitas vezes é lastimável, e pode ser demonstrada também pela ausência da provisão do alimento para o espírito, do alimento físico, aqui ela é suprida por Jesus Cristo. O texto não está dizendo que nós não podemos sofrer. Aqui não é do tipo de igreja, pare de sofrer. Pelo contrário, aqui é do tipo de igreja que diz, ainda que você sofra, vai haver provisão do alto sobre a sua vida. Em meio ao seu sofrimento, Deus vai prover para você, para que você ande em contentamento, apesar de todos os pesares da sua vida. Andar com Jesus Cristo não é que você vai ser livre de provações. Viu a circunstância? Está ficando tarde. As pessoas estão com fome. Não dá para saber ao certo, né, se os discípulos, né, os apóstolos, tinham ou não 200 denários. O que você acha? No GR a gente discute. Possivelmente, o meu chute, né? Não. 200 denários, irmão. Talvez ali, a família de Pedro, mas no contexto de toda a empresa. Lembra quem é Pedro? Um homem de negócios, que possuía mais de um barco, uma família de empresários. Gente, empresário forte. A gente não está falando aqui de empresário. Não, a gente está falando aqui de um unicórnio da época. A gente está falando de gente que tinha condições abastadas, que abasteciam o mercado de peixe da época. Mas 200 denários, salário de 7 meses, pouco provável.
Até mesmo para o Mateus. Eles já não estão mais, lembra que eles estão caminhando com Jesus? Eles estão ali agora, estão vivendo na dependência. É o próprio Deus falando para eles, eu vou prover. Eu vou ser o provedor para vocês. Meus irmãos, o que está aqui diante de nós é o próprio Cristo nos ensinando sobre depender dele em todas as circunstâncias. O Deus que provê estava com aquelas pessoas e também está conosco nos nossos dias. E eu quero que você, para a gente poder finalizar, primeira coisa, anote, se você estiver anotando, claro. Deus é quem provê para a sua vida. Nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade. A circunstância estava gerando uma ansiedade. Está ficando tarde. Eles não vão ter onde comprar. Como é que a gente vai alimentar eles? Já está ficando escuro. Despede eles. O Senhor já trabalhou, agora deixa que eles se virem. Não. Jesus falou assim, não, vamos ajudar. O Deus da aliança, Ele não nos deixará, como Ele não deixou essas pessoas aqui. Deus não te deixa. A aliança dEle contigo não é por conta dos teus feitos, por conta dos teus grandes feitos, por conta das tuas vontades, desejos, por conta das tuas aspirações ou realizações. Talvez você seja alguém multidons, multitarefas. Talvez você seja alguém que realmente sirva e glória a Deus por isso. E eu te digo, continua, não para. Se você está sendo generoso, seja mais. Se você está sendo constante nas suas ofertas, continue sendo. Se você está sendo alguém que ora, que tem a oração como prioridade na sua vida, continue. Agora não é isso que vai fazer com que Deus mantenha a aliança dele com você. Deus mantém a aliança dele com o povo dele por conta dele mesmo. Ele é Deus. E Ele está aqui mostrando isso. Aqueles discípulos, meio que sem saber exatamente o que fazer, Jesus pega os pães, pega os peixes, 5 pães, 2 peixes, multiplica aquilo. Por quê? Porque quando Deus está provendo, sobra. Sabe quando você está tentando fazer, que muitas vezes bate na conta ali, você está forçando, tentando fazer alguma coisa, e isso é inerente a nós. Sabe quando nós estamos tentando resolver alguma coisa, e aí a última, vou orar. Não dá mais. Enquanto você não inverter a prioridade, você vai continuar dando, já viu a expressão dar murro em ponta de faca? Você vai se esgotar e você vai se desgastar. Você vai terceirizar a sua culpa, o seu cansaço. Você vai atribuir a outras coisas que você mesma ou você mesmo deveria estar resolvendo. Em que sentido? Não, isso aqui é comigo mesmo. Tem a ver com o meu coração corrupto. Tem a ver com a minha falta de credulidade em Deus, de crer, não apenas de ter um versículo decorado, né, porque é muito fácil, né, se vocês observaram, podemos lançar sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. A gente lembra desse versículo ou não lembra? Mas lembra em qual momento? Lembra quando o leite já derramou, quando a mão já está ferida. Eu quero te encorajar essa manhã a você lembrar que Deus está cuidando de você antes de você começar a sofrer demasiadamente por alguma coisa. Ansiedade, alguma expectativa aqui que está diante deles, é uma ansiedade. E agora, o que essas pessoas vão comer? Ou seja, eles já estão sendo ensinados por Jesus, sim ou não? Eles já estão começando a ser movidos daquela mesma compaixão, ou seja, Jesus, eles vão ficar com fome. Aqueles não falando por mal. É um primeiro momento que eu vejo aqui, essa é a minha ótica, né, claro. Esse cuidado dos discípulos, muito parecido com o cuidado de Jesus. O discipulado está dando certo. O discipulado não é apenas uma orientação, vamos cumprir ali um caderninho, um livrinho, não. É chamar para a sua vida, e é o que Jesus faz. Então, se em primeiro lugar, Deus provê, em segundo lugar, discipulado significa participação na obra poderosa de Cristo. Jesus está chamando para perto. Vamos andar juntos. Vamos ver os perrengues que eu estou passando. Tem até um perfil legal, né, no Instagram. Perrengue chique. Irmão, os perrengues de Jesus não é chique não, irmão. É perrengue mesmo. É chamar gente para orar e as pessoas não irem. E quando vão, dormem. É chamar as pessoas para poder estar participando dele, caminhando junto com ele. E as pessoas questionando.
É chamar agora as pessoas para estar junto dele. E as pessoas falam assim, Jesus está ficando tarde, e aí vamos dar o que para eles para comer? Manda eles para suas casas, porque senão a gente é que vai ser responsável. E aonde que Jesus vai macular o nome e o ministério, o evangelho dele mesmo, em lugar nenhum. A santidade dele não pode ser manchada. Jesus, ele provê então, traz pessoas para si, manda os discípulos, vocês, provejam. Cadê o versículo? Perdão, gente. Versículo 38. Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Resumindo, dá seus pulos. Vá atrás. Se vira. Num português bem falado. Vamos, resolve. Nós precisamos entender que sim, há tempo de a gente lamentar, chorar, mas que Jesus está amadurecendo aquelas pessoas, Ele está forjando aquelas pessoas. Jesus, Ele está fazendo o quê? Jesus, Ele está fazendo o quê? Forjando aquelas pessoas. Ele está amadurecendo elas. De vez em quando é um processo forçado, sabe, de colocar dentro de um quarto escuro, com um carbureto, para acelerar o processo de amadurecimento. De vez em quando não, de vez em quando é mais ritmado, mas de vez em quando tem que ser como? Vamos, tem que ser mais rápido. Jesus agora aqui fala assim, olha, provejam, vamos lá, providenciem, cadê o pão? Deixa que eu cuido do resto, mas faça a sua parte, traga o pão para mim. E é isso que Jesus fala para nós. Traz para perto. Jesus está trazendo os discípulos para poderem participar. Chamou, comissionou, enviou e agora está amadurecendo eles. Por quê? Porque os dias são maus. As pessoas estão desconfiadas, as pessoas estão ali com necessidades e nós precisamos prover e suprir a necessidade das pessoas, espiritualmente e fisicamente. É nossa responsabilidade. Jesus traz aqueles discípulos para perto para poder ensinar para eles também que Ele não somente provê, não somente faz milagres, não somente cura, não somente ressuscita, não somente isso, mas Ele também multiplica o alimento, multiplica a provisão. Deixa eu te dizer algo, quando a provisão de Deus chegar para a sua vida de forma madura, com maturidade, vai sobrar. Sobra. 12 pães, aqui a gente poderia entrar na questão do 12 cestos, né? A gente poderia entrar na questão da numerologia, né? 12, 5 mais 2, 7, e não sei o quê, e ao perfeição. No GR a gente fala sobre isso. Sobram 12 cestos. Irmãos, para quem só tinha 5 pães, sobrar 12 cestos, um para cada tribo, né? Meu Deus. Gente, esse é o nosso Cristo. É um Cristo que levanta o pão e o peixe para o alto, dá graças e as pessoas comem. E ela não come aquela refeição como o pobre. Lembra do menino? Com um pão que tem que misturar ali a proteína para poder dar um gostinho melhor? Não. Ele está fazendo com que eles vivam e experimentem um verdadeiro banquete. E assim o Senhor Deus tem para nós. Essa provisão, mas esse amadurecimento por meio do discipulado. Fazendo a nossa parte, participando de fato. Que nós possamos orar. Pedir ao Senhor Deus esse poder que vem do alto, desse cuidado. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. Sobrou. Levaram para casa, sabe aquela, não tem aquela marmitinha? Deu para levar para casa. Quando Deus opera, quando Deus faz, é assim, sobra. A provisão de Deus significa que jamais acontecerá qualquer coisa que Deus não controle, ou que não use para o nosso bem, a fim de produzir uma colheita justa e pacífica.
Não significa que você não vai sofrer. Não significa isso. Não significa que não vai ter ausência ou alguma necessidade. Não significa que vai ser sempre abundante. Mas significa que qualquer coisa que acontecer nunca fugirá do controle de Deus. O Senhor Deus, Ele está no controle da sua vida. E Ele está provendo para você e para a sua casa, apesar de você muitas vezes não reconhecer. E eu quero te encorajar essa manhã a você olhar para a provisão de Deus e se contentar nela, em nome de Jesus.